Hello! Esse é o Neurize Podcast, o meu podcast onde eu compartilho um pouco da minha história, da minha vida, tudo o que eu aprendi nos últimos 10 anos como gestora, empreendedora e principalmente como uma sobrevivente desse mundo. E hoje tá um episódio muito legal, muito especial. Esse mês de setembro para mim é um mês especial, é meu mês. E eu quero trazer algumas coisas aqui esse ano ainda mais importante, porque no dia 10 de setembro, gente, eu comemoro 10 anos de formada. E nessa trajetória eu tenho um pouco de bagagem, e é muito do que eu compartilho aqui, né? São os 10 anos mais incríveis da minha vida. E é até engraçado falar isso, porque em alguns momentos parece que passou muito rápido, em outro parece que eu já vivi várias vidas dentro desses 10 anos, enfim. A menina que recebeu o diploma não imaginava tudo o que precisaria enfrentar para se tornar a mulher que eu sou hoje. Eu acordei até um pouco reflexiva sobre isso. Fiquei na cama pensando, meu Deus, eu já passei por tanta coisa nessa vida. E eu achava que eu estava saindo da faculdade pronta para cuidar de dentes. Mas eu descobri que precisava aprender a cuidar de pessoas. Administrar conflitos, liderar a equipe, tomar decisões difíceis, lidar com dinheiro, aparecer nas redes sociais, comunicar meu trabalho e, principalmente, administrar as minhas próprias dores, inseguranças. A faculdade me ensinou uma profissão, mas foram esses 10 anos que me ensinou a sustentar ela até hoje. E por isso eu quero compartilhar aqui agora 10 coisas que eu aprendi nesses 10 anos de formada. E não é uma regra, eu acho que a gente está sempre se transformando, mas são verdades que hoje fazem sentido na minha história. E talvez alguma delas seja exatamente o que você precisa escutar hoje. Então, vamos lá. Já vou pedir para você, se não segue a gente no Spotify, então clica em seguir e toda vez que tiver episódio você vai ser notificado. Isso ajuda também entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se você está escutando isso pelo YouTube, então clica também em acompanhar a gente, seguir no YouTube, joinha, like, comentário. Isso ajuda muito o nosso vídeo, né, chegar a mais e mais pessoas. Então vamos lá, primeira coisa. Respira. Você não precisa se sentir pronta para começar. Se eu tivesse esperado me sentir completamente pronta, segura e confiante, provavelmente não teria construído quase nada do que eu construí. E a gente acredita que primeiro vem a confiança e depois a ação, mas na maior parte das vezes acontece ao contrário. Primeiro você faz com medo, depois você começa a confiar em si mesmo. A insegurança, ela não desaparece antes da gente fazer o movimento, né? Então aquela história de que você só aprende tentando é muito isso mesmo. A segurança ela vai diminuir enquanto você caminha. É no caminho, é caminhando que se faz o caminho. Não é verdade? Então, pense agora o que você está adiando, porque acredita que ainda não está pronta, e talvez você não precise de mais um curso, ou mais uma formação, ou mais uma confirmação. Talvez você só precise dar o primeiro passo. Muito carinhosa, né? A segunda coisa que eu aprendi é que ser boa tecnicamente não é o suficiente. Isso foi muito difícil, assim, de eu conseguir aceitar. Porque a gente sai da faculdade acreditando que se trabalhar bem, todo mundo vai perceber naturalmente, mas o mercado ele não reconhece aquilo que não consegue enxergar. E você pode ser extremamente competente, continuar invisível e não aprender a se comunicar o valor do que você faz. Posicionamento não é inventar uma personagem, é conseguir mostrar com clareza aquilo que já existe em você. Então, quando terminar este episódio, olhe para sua comunicação e se pergunte: as pessoas conseguem perceber quem eu sou, no que eu acredito, o que eu deveria, por que elas deveriam me escolher? E competência sem comunicação muitas vezes viram um talento escondido. Pensem bem nisso. Desculpa, mais um dia que eu tô gripada aqui com a garganta ruim. Acho que domingo também tá oficial o dia de eu ficar assim, porque é o dia que eu gravo podcast e eu fico assim. Não é preciso fazer tudo para ser uma pessoa valiosa. Durante muito tempo eu confundi ser profissional disponível com precisar aceitar tudo. E eu sempre falo isso com as meninas que estão comigo, e foi até um direcionamento, né, que eu dei para algumas pessoas próximas. Gente, não sai da faculdade e sai achando que você vai precisar fazer tudo, que você vai ser boa em extração, restauração, limpeza, que você vai ser boa em planejamento, cirurgia, prótese. Escolha uma área
e se especialize nisso. Sabe aquela história do pato? Quem faz tudo não faz nada. Então, você precisa realmente escolher alguma coisa para que você se torne especialista, para que as pessoas te vejam como especialista e te respeitem como profissional. Eu passei muito tempo presa nisso de querer fazer tudo e eu ficava assim, não era referência em nada, né? E só quando eu realmente comecei a me posicionar como referência, é tanto que vocês forem no meu Instagram, lá eu falo sobre lentes e ortodontia. Todo mundo sabe que eu sou uma excelente dentista clínica também, né? Mas eu aprendi a me posicionar porque eu precisava me posicionar para que as pessoas me vissem como autoridade. Então, escolher também é renunciar. E a ação que eu quero deixar aqui é: escolha uma coisa que você precisa parar de sustentar apenas porque tem medo de decepcionar as pessoas. Aprendam a dizer não. Não, eu não faço isso, tá tudo bem. Tem gente que faz melhor do que eu. E lá na clínica tem vários especialistas que fazem muitas coisas melhor do que eu. Outra coisa muito importante: crescer exige conversas desconfortáveis. Eu queria muito que fosse possível liderar sem desagradar ninguém. Queria que todo mundo entendesse as coisas da mesma forma, tivesse a mesma maturidade, a mesma responsabilidade, o mesmo cuidado. Mas liderar as pessoas me ensinou que existem conversas que, quando são adiadas, voltam maiores. Então, quando a gente adia os problemas, eles voltam muito maiores. E as pessoas, às vezes, elas não entendem isso. Não tem essa percepção de nem todo mundo é igual e a gente precisa respeitar as pessoas. Ter os limites também, né? Porque nem tudo vai ser aceitado e nem tudo a gente precisa aceitar. Mas falar o que precisa ser dito não faz de você uma pessoa ruim. A maneira como você fala importa, mas o silêncio também produz muitas consequências. Por isso, pense qual conversa você está adiando, o que já está custando caro emocionalmente. Talvez amadurecer seja parar de trocar a verdade por uma paz que só existe na aparência. Não adianta você falar: ah, eu não vou falar porque isso não vai resolver, e não tá em paz. Então, a quinta coisa: a forma como as pessoas são tratadas faz parte do nosso resultado. Eu sempre falo que as pessoas podem esquecer muitos detalhes, mas dificilmente esquecem a forma que elas foram tratadas. E na minha profissão, o resultado técnico é fundamental, mas a experiência começa muito antes do procedimento e continua muito depois dele. Ele está na escuta, na forma de explicar, no cuidado quando algo não sai como esperado e na responsabilidade de não abandonar ninguém no meio do caminho. Isso vale para pacientes, clientes, funcionários, parceiros e para qualquer pessoa que atravesse nosso trabalho. Então, escolha uma pessoa hoje e pergunte com sinceridade: como foi sua experiência comigo? Nem sempre é confortável ouvir, mas não existe crescimento real sem disposição para enxergar o que ainda pode ser melhorado. Eu acho que para a gente crescer, a gente passa por uma escada, assim. Então, existem várias coisas em que a gente vai melhorar, em que a gente vai precisar voltar mais um degrau, para subir mais outro degrau. Então, assim, a vida ela é muito, muda o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar atento, né, e ter humildade para enxergar que a gente precisa melhorar sempre. Disciplina é mais confiável que motivação. E nem todos os dias eu acordo inspirada. Acreditem, pode parecer. Eu até tenho um pouco de um certo medo em parecer perfeita. É demais, sabe? E também mostrar uma vida que muitas vezes não é possível. Gente, esse ano tá assim, ó, sabe? Você segurando. Segura na mão de Deus. É isso que tá esse ano pra mim. Então, assim, a gente olha muito as pessoas e julga muito as pessoas pela vida que ela tem, né? Foi sorte, ah, é porque ela tem isso, que ela faz aquilo. Então, assim, não, eu sou muito grata a Deus por cada detalhe da minha vida, até as dificuldades, elas fazem a gente crescer muito. Mas eu tenho muita disciplina. E eu acho que isso que me sustenta muito. Então, disciplina na oração, disciplina no meu treino, disciplina na minha alimentação. Eu sou disciplinada em praticamente tudo da minha vida. E nem todos os dias eu quero gravar, administrar, atender, resolver problemas, treinar ou fazer tudo que precisa ser feito. E a motivação, ela oscila porque eu sou uma humana, mas a disciplina é que me sustenta quando a emoção já passou e que eu não tô com vontade de fazer nada. Disciplina para mim não é viver de maneira rígida, regrada, é construir acordos comigo mesmo e tentar honrá-los mesmo quando ninguém tá olhando. Isso é extremamente importante, sabe? Porque assim, o que eu vejo muito hoje na internet, principalmente, são pessoas que mostram uma coisa e são outra coisa completamente diferente.
Então, assim, não faça coisas que você não tem possibilidade de fazer, não faça listas enormes. Escolha uma única ação importante para repetir durante os próximos 7 dias, assim, é uma dica que eu dou. Então, se você tá querendo fazer alguma coisa, vai lá, escolhe uma coisa, começa a repetir, mas faz com calma, vai criando. Eu não criei a vida que eu tenho hoje e provavelmente eu pretendo ter uma vida melhor no futuro. E as coisas, elas vão mudar. Mas é muito do que a gente acredita, do que a gente aceita e do que a gente combina com a gente. Porque muitas vezes a gente faz combinados com outras pessoas, cumpre, e os combinados que a gente não cumpre. Então a gente não é fiel a nós mesmos. E eu acho que a gente precisa respeitar primeiro a gente, dentro da gente, o que é que a gente quer. Então, existe a arte de desagradar e de fazer o que a gente acredita. Isso é extremamente importante. O medo não significa que você está no caminho errado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente corajosa e ao mesmo tempo eu tenho muito medo. E é uma das coisas que eu trato muito na minha terapia. Acho que eu já até falei aqui. Eu tenho medo de fracassar, tenho medo de decepcionar as pessoas, medo de tomar a decisão errada, medo de construir algo, alguma coisa e aquela coisa não dar certo. E principalmente, eu acho que eu falei, né, que eu tenho medo dessa vida que parece ser perfeita e não é. E eu sempre vivi uma vida assim muito normal em relação a eu cresci, eu estudei, eu passei de ano todos os anos, eu poucas vezes eu fui na recuperação, acho que eu mudava muito de escola e sempre que eu mudava, no ano que eu mudava, eu tinha dificuldade de me adaptar, mas nunca foi um problema pra mim estudar. Na faculdade também nunca dei uma dor de cabeça, então assim, eu nunca fui a pessoa de dar trabalho pros meus pais, pros meus tios, e eu também, então assim, fiz tudo certinho, namorei, casei, eu sempre vivi assim, sem decepcionar minha família. E aí eu tenho medo hoje. E aí, como eu criei uma imagem, a minha imagem de ir pra igreja, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu não posso decepcionar as pessoas. E isso, gente, é horrível, porque a cobrança, a autocobrança que eu tenho comigo mesmo, é mais uma coisa que eu trato na terapia. Então, assim, de não decepcionar, porque eu sou assim, eu botei na minha cabeça que eu preciso estar sempre perfeita, que eu tenho cobrança com tudo, com a minha gestão, com o meu corpo, com a minha técnica como dentista. Então, assim, isso é uma coisa uma vulnerabilidade, né, que eu trago aqui pra vocês, mas que a gente tem que ter muito cuidado para que essas coisas não sufoquem a gente, né? E como eu tô falando, eu trato, eu reconheço e eu trato, mas fica a dica pra vocês. Dá nome ao medo de vocês. Às vezes a gente não dá nome aos sentimentos que a gente tem. Então, dá nome, qual o sentimento de medo? Porque o que é que vocês têm medo? Mas assim, começa a dar nome ao que vocês sentem, entendam por que você tá com medo, por que aquilo ali tá acontecendo com você. Eu falo que o autoconhecimento, ele liberta. Ele liberta porque se conhecer é maravilhoso, sabe? Então, eu até brinco, muitas vezes a gente não conhece nem o nosso corpo. Porque a gente vai tomar banho, assim, é tão rápido que a gente não consegue se tocar. E se tocar, eu falo no sentido de, tipo assim, lavar nossas costas, nossa orelha, sabe? Mas sentir cada parte do nosso corpo. E se sentir, assim, sentar para comer. Tudo isso, assim, é um se conhecer. Então, quando a gente se conhece, fica mais fácil lidar com essas coisas aí. Oitava coisa. O seu trabalho não pode ser toda a sua identidade. Então, esse podcast é um lugar de escolha, assim, de me mostrar de um jeito que as pessoas não me conhecem, sabe? Como eu acabei de falar, as pessoas veem a vida, a parte perfeita, o que eu posto no Instagram. E a Denise que trabalha, que tá sempre feliz, sorridente, que tá sempre ali trazendo resultados e tudo. E realmente, meu trabalho é, assim, uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Mas ele não pode ser toda a minha identidade. Por trás do trabalho existe uma pessoa humana que tem família, tem dores, tem medos, tem anseios, tem coisas que vocês não conheciam até o podcast, agora vocês estão conhecendo um pouco mais. Mas eu não sou apenas a dentista, sabe? Eu sou a mulher, a filha, a esposa, a amiga, a pessoa de fé. Eu sou alguém que sonha, que se cansa, que erra, que muda de ideia e que também precisa existir fora do trabalho. E quando toda essa identidade depende do desempenho profissional, qualquer erro parece provar que não somos o suficiente. E nós somos muito maiores do que os nossos melhores resultados, né? E também maiores que o nosso pior dia.
E o que eu vou chamar vocês na ação aqui é simples, assim, voltar a fazer algo que não precise virar conteúdo. E não faça apenas porque aquilo também lembra, porque você tá fazendo, mas porque aquilo lembra quem você é. E uma coisa que eu tenho muito comigo, assim, eu sou muito família. Então eu faço questão de estar com a minha família, sabe? E às vezes e eu não sou a pessoa que eu sou. Eu tenho muitas amigas, eu vou fazer. Já deve ter saído o episódio dos amigos aí que eu falei. Mas assim, eu sou uma pessoa de baixa manutenção. Tanto para que as pessoas sejam comigo, quanto para mim, de mim para as pessoas. E tem gente que não entende isso, né? Que, infelizmente. Mas eu sou a pessoa que valorizo muito a minha família, porque eu já tive perdas e eu acho que a família é para onde a gente volta sempre. Então, é onde eu lembro quem eu sou. É meu detalhe principal, assim, de eu preciso estar. Quando eu viajo muito, esses 2 meses agora são meses que eu acabei pegando muito congresso, muito curso, e eu vou viajar muito. Então, eu vou passar alguns momentos longe da minha família. E é um mês importante pra mim, porque é meu aniversário, aniversário da minha avó. E eu vou tentar fazer questão de provavelmente estar próximo, o mais próximo possível. E eu até vi uma coisa de uma menina esses dias que ela fala eu te amo sempre que desliga o telefone ou sempre que vai sair para as pessoas, né, para a família dela, para o namorado. E eu aprendi isso assim, eu sempre falo, mas agora mais com intenção. E eu falo eu te amo para meus tios, eu falo eu te amo para minha avó, eu falo eu te amo para meu irmão, eu falava eu te amo para meu pai, mas na nossa última conversa eu não me lembro de ter falado que eu amava. E assim, eu não quero viver com isso de saber que a última coisa que eu falei pra pessoa que eu amo não foi eu te amo. Então eu vou fazer muito isso. Fica a dica pra vocês também, tá? A 9. Você vai precisar recomeçar mais de uma vez. Isso é muito real, assim. Em 10 anos eu já mudei de direção, de opinião, de estratégia, até a forma como eu enxergo o sucesso, tá? Algumas versões minhas precisaram terminar para outras existir. E eu acho que esse ano é um ano que tô passando uma transição absurda na minha vida. É, recomeçar não apaga quem eu sou, quem eu fui. E você nunca volta para o início sendo a mesma pessoa. Volta com repertório, experiências, cicatrizes e uma consciência que antes a gente não tinha. Então, assim, nunca é do zero, tá? Às vezes, permanecer no mesmo lugar parece mais seguro e a gente fica assim. Talvez nos próximos podcasts a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas pode ser a forma mais silenciosa de abandonar a si mesmo. Então, eu quero que vocês respondam com honestidade, assim, o que já terminou dentro de você, mas você ainda tá tentando manter vivo por medo de recomeçar. Acho que a palavra da minha vida esse ano eu botei, né? Eu sempre gosto de botar uma palavra pro meu ano, e desse ano foi confiança, e eu acho que não foi à toa. E a 10ª coisa é que nenhuma conquista compensa perder a si mesmo no caminho. Talvez esse seja o maior aprendizado desses 10 anos. A gente passa tanto tempo tentando chegar, tentando provar, crescer, faturar, ser reconhecida, atender as expectativas de todo mundo, que pode esquecer de perguntar se ainda se reconhece na vida que está construindo. Sucesso para mim deixou de ser apenas uma conquista. Hoje o sucesso também é conseguir sustentar o que eu conquistei sem destruir a minha saúde, a minha fé, as minhas relações e a minha paz. Como eu acabei de falar, né? Então, assim, para mim, ter a minha família, estar com a minha família é muito importante. E eu não quero construir uma vida bonita apenas para quem olha de fora. Quero uma vida que também faça sentido quando ninguém tá olhando. E por isso que a última ação desse episódio, e talvez a mais importante, pergunte para si mesmo se a vida que você está construindo combina com a pessoa que você deseja se tornar. Porque não adianta chegar a um lugar incrível e parecer que você precisou se abandonar para estar ali. Então, e assim, eu trabalho muito e essa reflexão, até tô falando isso pra mim também, é de eu assim, eu não quero perder alguns detalhes da minha vida, sabe? Esse ano eu fiz uma viagem que foi meu sonho, assim, e foi muito bom estar com meu marido e entender que a gente pode fazer isso de vez em quando. Esse ano eu realizei mudanças, eu tive oportunidades e meu desejo sempre é pedindo a Deus que não me afaste dele, né? E, enfim, a gente precisa olhar para aquilo ali e entender que aquilo realmente faça sentido, tem propósito, o que é que tem por trás.
E esses 10 anos de aprendizado não vieram apenas dos livros, vieram dos erros, das decisões difíceis, das vezes que eu pensei em desistir, das conversas desconfortáveis, dos pacientes, da equipe, das empresas, da terapia, da fé, de tudo que eu precisei enfrentar para me tornar quem eu sou hoje. E foi justamente por isso que eu criei minha mentoria. Não porque eu acredito que eu tenho uma vida perfeita e ou todas as respostas, mas porque sei o quanto pode ser solitário tentar descobrir tudo isso sozinho. A mentoria foi criada para mulheres que sabem que têm um potencial, mas se sentem confusas, invisíveis, inseguras ou paralisadas diante de tudo que podem construir. E nós vamos trabalhar identidade, posicionamento, comunicação, rotina, execução, gestão, comercial, mas sempre começando pela mulher que sustenta isso tudo. Porque nenhuma estratégia funciona por muito tempo quando você não sabe quem é e o que quer construir e por que está fazendo aquilo. Como eu já falei, essa primeira turma tem poucas pessoas, justamente porque eu não quero entregar algo superficial, eu quero conhecer histórias, acompanhar os processos e ajudar cada um a transformar a intenção em movimento. E se você sente que chegou o momento de parar, de apenas imaginar a mulher que poderia ser e começar a construí-la de verdade, me envie a palavra mentoria no direct do Instagram, vou deixar também o link do WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Talvez você ainda não se sinta completamente pronta, mas como eu aprendi ao longo desses 10 anos, a gente não precisa estar pronta para começar. A gente começa. E é o caminho que se torna capaz de sustentar tudo aquilo que você pediu a Deus. Eu sou Denise Figueiredo e esse foi mais um Neurize Podcast. E se esse episódio falou com você, compartilhe com a mulher que também esteja vivendo esse momento de crescimento, de dúvida e de recomeço. E não esqueça de seguir a gente de novo, gente, no Spotify, avaliar com 5 estrelas, se inscrever no canal do YouTube, joinha, like, comentário. A gente se encontra no próximo episódio.